Olá, gente linda e abençoada. Aqui quem vos fala é a pastora Edeise Carvalho Antunes. Hoje nós vamos fazer a parte 2 do vídeo, complementando o vídeo passado, onde nós estamos falando um pouquinho, né, por esses dias, sobre os desigrejados, né? Será que eu sou uma pastora dos desigrejados? Será que nós estamos desviados do caminho do Senhor? O porquê as pessoas estão saindo das igrejas? Então, eu entendo que, pelo que um pouquinho, né, do que nós falamos ontem, de onde o Senhor Jesus fazia a obra, de como surgiu as sinagogas, os ajuntamentos, né, os locais de reunião, e o que está se desenrolando e o que vem se desenrolando desde a antiguidade para cá, quando o Senhor Jesus ele condenou, né? Ele recriminou duramente os sacerdotes da época, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, né? Então nós vamos hoje continuar falando um pouquinho mais. Eu quero citar para vocês um versículo que está no livro de São Judas 1, versículo 16, que diz: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias e são aduladores uns dos outros, por motivos interesseiros. Então nós vamos hoje dar uma pincelada sobre a liderança que está despreparada, a liderança que tem um interesse por trás daquilo que está sendo feito, né? E quais as técnicas que eles usam. Aqui nesse versículo fala que são murmuradores, muitos estão descontentes, né? Andam segundo as suas paixões, ou seja, eu tenho que pôr um botox, eu tenho que fazer uma cirurgia plástica para estar bonita, eu tenho que usar a grife, eu tenho que estar morando na melhor casa, eu tenho que ter o melhor carro. Gente, não é pecado a gente prosperar. Quando a gente trabalha para conquistar as coisas, quando a gente desempenha realmente, faz a obra realmente, porque a maioria dos líderes que estão aí, eles querem ser carregados e bajulados. Esta é a realidade. Provérbios 29:5 diz: quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Portanto, fuja da rede dos bajuladores. E se você for do tipo de bajulador de servos, é melhor cuidar de sua língua antes que ela caia. Olha só, é aquele baba-ovo, sabe? Eu tive algumas experiências, gente, de pessoas que se chegavam a mim para falar mal do líder ou da líder que estava à frente do trabalho. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu concordar com alguma coisa, eu chego e falo, tá bom, tá ótimo, vamos continuar, é assim mesmo. Se não está, eu não vou chegar e desrespeitar a pessoa. Eu chego e falo, olha, tá ocorrendo tal problema, está assim, 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 pode ser feito dessa forma, pode ser feito dessa forma, você vai avaliar e ver qual é o melhor caminho. Então, eu acredito que isto é uma forma consciente e honesta. Mas haviam pessoas que vinham, desciam o arreio e quando a pessoa chegava, ai, nossa, e muitos estão junto até hoje. Mas continuam, ó, foi, não foi, eu recebo um áudio. Só que o que a gente vai fazer? Olha, ore pela pessoa, converse com a pessoa, se acerte com a pessoa. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero saber. Eu não perco meu tempo com comentários. Toda a minha rede social é para falar da palavra. Esse é o meu interesse. Então, essa rede de bajuladores é esse tipo de pessoa que fala mal por trás e depois vai bajular, depois vai babar o ovo da pessoa. E você escuta, você comenta e depois você é a bola da vez. É isso que acontece. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Agora, o que é que tem acontecido no meio da liderança? Muitos são o quê? Os coaching, né? Que nós vemos. Fala-se mais do ser humano, promove-se mais o ser humano, porque você merece,
porque você é isso, porque você é aquilo, porque você. E a palavra de Deus fica onde? Lê um versículo e não fala mais nada da palavra. Não ministra a palavra na vida do povo. E muitos, quando querem fazer isso, querem mostrar que eles têm a unção, que eles são os melhores, que eles são os profetas, né? E muitas vezes são enganadores. Olha só, a desunião que existe no meio, né, no meio evangélico, no meio cristão, é gritante. A gente tira pela fala que o líder diz assim, o pastor ou o bispo, o apóstolo, seja quem for, ele diz assim, olha, você não vai congregar em outro lugar sem você me pedir permissão, você tem que estar debaixo de autoridade constituída por Deus, você tem que estar debaixo da minha palavra, né? Então a pessoa não pode, uma pessoa que congrega na igreja A não pode frequentar a igreja B, ainda que não seja o dia de trabalho da sua igreja, ela tem que pedir permissão. É como se fosse uma criança, né? Jesus veio trazer tudo pela graça, veio nos dar uma liberdade. Aí vem quem? O homem e a mulher e quer pôr um jugo. Você não pode. Você tem que me pedir permissão. E se eu disser que não é para ir em tal lugar, não é para ir em tal lugar. Então, aonde fica o livre-arbítrio? Se nem mesmo Deus nos obriga a fazer o que Ele quer. Ele nos dá o direito de escolha. Eu tenho que querer servir a Deus, eu tenho que querer me santificar, eu tenho que querer aprender a palavra, eu tenho que procurar a fazer a coisa certa. Então, são duas coisas bem distintas. O coach, né, que agora é a fama, né, que é o modernismo que entrou na igreja, que vem trazer uma palavra sem embasamento bíblico muitas vezes. Aqueles que querem ser o dono do rebanho e quer, com um pulso de ferro, governar e liderar. E o líder, o bom líder, não é aquele que manda, é aquele que dá o exemplo a ser seguido. Outra coisa, a palavra vem falar para nós assim, tem um versículo bastante interessante, né? Que são esses que gostam da bajulação. Vamos voltar um pouquinho lá para terminar essa parte. Quem receber uma criança em meu nome, estará recebendo a mim. Quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou, que é o Pai, né? Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse será o maior. Tem um outro versículo que diz assim, quem é o maior? É quem senta na mesa ou quem serve a mesa? O maior não é quem está sentado para ser servido? Não é a pessoa que está recebendo a palavra? Só que ao contrário, os líderes querem serem bajulados. Eles não querem, é aquilo que eu falei ontem, os pastores não querem mais visitar, eles não querem mais fazer a obra. Ele quer ficar no altar, ministrar uma palavra para o povo, ou vai viajar, aí tem que ser o melhor hotel, tem que ter o carro à disposição, tem que todo o gasto, cobra-se caríssimo para ministrar uma palavra que não é sua, é de Deus, né? E aí ele quer ser o quê? Carregado. É aquele pastor que come a gordura da ovelha e se veste com a lã da ovelha. E a palavra de Deus está dizendo, quem quiser ser o maior, quem quiser ser abençoado, quem quiser ter o melhor, seja o menor. Se humilha, seja simples, né? Tem aí um exemplo de uma pastora que chama, se não falha a memória, Thalita Pereira, que ela abriu o berreiro e chorou porque o marido não foi honrado como um líder maior da sede onde ela foi. Ela queria uma festa para o marido, uma festa de arromba. É proibido os seus liderados fazer uma homenagem para a pessoa que está ali na frente? Não. Eu mesmo, algumas vezes, encabecei. Não, vamos honrar, né? Vamos agradecer pela pessoa orar por nós, pela pessoa estar ali se preocupando em nos ensinar a palavra, empenhando o seu tempo em trazer conteúdo bíblico. Vamos abençoar. É gostoso, é honra, é agradável, é momento de alegria. Mas não querer ser a estrela
máxima e achar que todo mundo tem obrigação de fazer, porque não é obrigação de ninguém. A nossa obrigação é servir a Deus e adorar a Deus. Mas as pessoas querem ser, né, idolatradas, essa é a verdade. Aí chorou, fez aquela coisa toda, porque só recebeu um valor, que o envelope caiu no chão, o dinheiro se esparramou e só teve um bolinho e um parabéns com o pastor, o dito pastor, sendo carregado pelos fiéis, e ela achou que isso era muito pouco. É uma vergonha. Gente fraca, gente que não está preparado para estar na frente de uma obra. Estar na frente de uma obra é levar pancada. Estar na frente de uma obra é pagar o preço. Estar na frente de uma obra é ser pisada, é ser pisado, colocado do lado muitas vezes, porque a pessoa não entende o que Deus tem na sua vida. Não é isso? Então, a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Ou será que os discípulos foram idolatrados, foram ovacionados, foram abençoados e tinham luxo, e tinham isso e tinham aquilo? Muitas vezes eles passavam privações. A maioria deles construíam tendas para sobreviver. A maioria deles viajavam até de a pé porque não tinham condições. Muitos deles foram martirizados. Mas o povo de hoje quer a fama, quer seguidores. Eu vou dizer uma coisa para você, não importa quantos seguidores a pessoa tenha, importa que aqueles que estão te ouvindo sigam ao Senhor Jesus. Esse é que tem que ser seguido. Ele é o exemplo máximo. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Vamos dando continuidade, né? O pastor é quem tem que servir, é quem tem que cuidar do rebanho. Ovelha gera ovelha e quem cuida é o líder, é quem o Senhor colocou à frente. Aí eles querem ser servidos e eles colocam outros para cuidar. Aí aquele outro não tem a maturidade, não tem a competência, às vezes não tem o conhecimento da palavra suficiente. E quando a gente vê, tá aquele angu formado, aquela confusão formada. Outra coisa, líderes, né? Lideranças que comentam a vida das pessoas uns para os outros. Isso é péssimo. Já cansei de ver. Chegou, teve a confiança de falar, de passar um determinado assunto, guarde para si, põe o seu joelho no chão e vai orar. Dá um aconselhamento de acordo com aquilo que Deus passou, encerrou o assunto ali. Então são pessoas despreparadas que estão à frente de uma obra. Como eu disse, o Senhor Jesus ele repreendeu duramente os sacerdotes na época que eles colocavam cargas pesadíssimas em cima das pessoas, sendo que nem mesmo eles obedeciam, né? Cobravam a mais para ter os seus próprios enriquecimentos, pediam o dízimo até do tempero, mas não guardavam aquilo que era para ser guardado no coração. Falando de dízimos, eu sou uma pastora que eu não peço dízimo. Você sabe por quê? Porque dízimo é lei. Dízimo era para poder manter o tabernáculo, manter os sacerdotes, manter os levitas. Porque esse povo vivia somente para servir, somente para limpar leproso. Não é levita que vai lá na frente cantar um hino, não é isso. Limpar leproso, o serviço que ninguém queria fazer. Limpar o tabernáculo, zelar do tabernáculo. Fazer todo aquele serviço, se consagrar. Ir lá, ver se o leproso estava limpo, examinar o leproso, era como se fosse um médico da época. Agora, as pessoas não querem ter um tipo de trabalho pesado, tipo de trabalho que ninguém quer fazer, mas ele quer, né, a recompensa. Então, o dízimo é uma coisa opcional. Sente de dar o dízimo, fez o voto de dar o dízimo ao Senhor, você tem um propósito com Deus particular, é louvável, mas ser imposto
e dizer assim, se você não der o dízimo, você não vai ser abençoado? Mentira! Se você não santificar a sua vida, se você não buscar a Deus, se você não obedecer a palavra de Deus, aí sim. Mas uma coisa que está lá e ainda dizer assim, porque o migrador, o cortador, o devorador vai devorar. Você sabe quem é o migrador, o cortador e o devorador? Eram insetos que comiam, que destruíam a plantação dos judeus. Não existe demônio devorador, migrador e cortador. Existe demônio que ele vai minar as bênçãos da pessoa se a pessoa abrir a brecha e estiver em pecado. Lá no canal meu, lá, né, no nosso vizinho vermelhinho do Will, né, que termina com tube, nós temos um estudo falando minuciosamente sobre isso. Então, temos que ter esse cuidado de examinar a palavra de Deus, de não se basear e só ouvir e agregar tudo aquilo que ouviu. Examina a palavra, estuda a palavra. Por que foi feito assim? Por que foi feito assado? Para que você não venha se enganar. A palavra de hoje é uma palavra fraca, é uma palavra que não transforma ninguém, é uma palavra que não liberta, né? Muitos fazem aqueles sermões todos ensaiados, muito bem, milimetricamente, pula e vai e faz tudo aquilo. Quando ele sai de lá, ele vai lá para o seu cantinho, massagear, né? E alimentar os seus pecados, que depois vem aí os grandes escândalos. Então vamos parar de seguir pessoas e vamos começar a seguir Jesus. Você pode se ajuntar, você pode estar numa igreja, você pode dar a sua melhor oferta. Maravilha! Mas não fica focado só na aba, né? Na aba da saia daquela pessoa. Na aba do avental daquela pessoa. E além do que, eles esquecem que eles não são eternos, né? Que eles não são imortais. Porque eterno vai ser se estiver em ordem. Mas imortal ninguém é. Somente Deus. Que vive por toda a eternidade. Então nós temos que temer e tremer diante desse Deus. Para finalizar, vou dar uma pinceladinha aí e falar nas outras práticas, né, que eles têm dentro da igreja, que são as festas extra-bíblia. O arraial gospel, o carnaval gospel, a campanha para os fins lucrativos, que nós falamos um pouquinho ontem, né? Que não traz libertação, não traz cura, não traz nada, só entra o valor monetário para aquele que está fazendo esse tipo de campanha. As conhecidas práticas do reteté, do girar no manto, que muitos locais que se dizem igreja viraram práticas, né, de feitiçaria, espírito do engano operando, e a pessoa fica ali, ai, nossa, me trouxe uma profecia, ai, nossa, porque a pessoa rodou, pulou, rodopiou e deu cambalhota. Gente, isso não vai levar ninguém a nada. O que vai levar a gente para o céu é a obediência da palavra, é santificar a nossa vida. O apóstolo Paulo mesmo disse, olha, que eu fale 3 palavras no meu próprio idioma do que eu passar o dia inteiro falando em língua e ninguém entende nada. E ainda tem a técnicazinha, né? Fala em língua e entrega. Fala em língua e entrega. Deus, é isso que eu te digo de mim mesmo, que Deus manda te falar. E a língua estranha, ela é para edificar a própria pessoa. E a profecia é para entregar o recado quando Deus manda. Mas ai daquele que está usando desse artifício. Um monte de gente aí que a gente bate o olho assim. Ah, mas não vamos se basear pela aparência, porque Deus também não se baseia pela aparência. Mas você bate o olho e a palavra diz, pelo fruto conhecereis. Pode aquele tipo de árvore dar um bom fruto? E quando abre a boca, o Espírito Santo, para quem tem o Espírito Santo realmente, não testifica que Deus está naquilo. Nós precisamos ter intimidade com Deus e pedir, Senhor, me concede o discernimento para eu saber quando é o Senhor verdadeiramente e quando é engano.
Então, este vídeo de hoje foi para dar o alerta final daquilo que nós começamos ontem. Deixa o teu comentário, compartilhe com quem você ama. Vamos trazer conteúdo que ensina o povo verdadeiramente a servir a Deus. E o próximo vídeo eu vou terminar dizendo qual tipo de trabalho que nós fazemos e se nós somos desigrejados, se nós estamos desviados, como que é feito, né? Foi feita a pergunta a mim. Como que você é uma pastora? Como é o ritmo do trabalho de vocês? Deus te abençoe e fica para ti um forte abraço da pastora Edeise, mais conhecida como a pastora do cajado. Até mais.